Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convido a nós a voltarmos ali o nosso olhar, para a imagem de Nossa Senhora. E nesse mês missionário, onde o Evangelho hoje Jesus nos convida e envia os 12, não os 12, os 72 apóstolos em missão. E nessa missão pelas estradas da vida, Maria, aquela que caminha conosco. Nós cantemos isso, essa canção tão antiga, tão conhecida de todos nós, sabendo que nas estradas da vida, na missão que é a nossa própria vida, que o Senhor nos envia, Maria também, que é a primeira discípula e missionária do Senhor, ela caminha com cada um de nós. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria, Mãe. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Só as mulheres, ó, vem conosco. Pode ser do início. Pelas estradas da vida, Nunca sozinho está. nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria, Mãe. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. E no início desse cerco de Jericó, nesse mês missionário, esse mês também dedicado ao Santo Rosário, onde vamos ter a graça de encerrar esse cerco na próxima quinta-feira, na grande solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira da nossa nação, do nosso Brasil. Hoje no Evangelho Jesus chama os 72 discípulos
e os envia em missão, né? E essa missão de anunciar, de evangelizar, e nós cremos e sabemos que a missão, ela acontece pela força da palavra, porém a eficácia da pregação, ela depende da oração, do sacrifício e do testemunho de vida. Nós estamos vivendo esse tempo, esse mês missionário, que ele inicia no dia 1º de outubro, com a festa de... O que nós celebramos no 1º de outubro aqui na comunidade, em toda a igreja? Santa Teresinha do Menino Jesus, que é padroeira da missão. Ou seja, se ela é padroeira da missão, ela foi uma grande missionária, sim ou não? Então ela andou o mundo inteiro, não é verdade? Todos os continentes, e evangelizando, anunciando a palavra, como está hoje no Evangelho. Jesus fala, né? Ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura. Então a igreja, para escolher uma patrona da missão, escolheu uma missionária, não é verdade? Sim ou não? Que andou o mundo inteiro? Não fisicamente, né? Mas espiritualmente. Teresinha salvou almas no mundo todo, e até hoje ela continua salvando. De que forma? Através da oração e do sacrifício. Teresinha era apenas uma adolescente de 13, 14 anos, desejosa de entrar para o Carmelo, né, para se consagrar inteiramente a Deus, para ser mãe espiritual, para ser esposa de Cristo. Mas ela não espera entrar para o Carmelo para viver a sua maternidade espiritual, o seu ser missionária. Teresinha ouve dizer de um assassino, Pranzini, um homem que havia matado 4 mulheres, que estava preso e foi condenado à pena de morte, à guilhotina, e Teresinha adota Pranzini como seu primeiro filho espiritual. Teresinha começa a rezar pela conversão dele, a oferecer missas pela conversão de Pranzini, começa a oferecer sacrifícios, e aí, no dia da execução, né, desse prisioneiro, Teresinha vai pegar ali o jornal para ver a notícia, e logo na primeira página vai dizendo que Pranzini não quis que o padre que estava ali atendesse a sua confissão. Teresinha fica triste. Depois ela vira a página do jornal, a matéria continuava dizendo que antes de morrer, ele pede ao padre o crucifixo, e Pranzini beija o crucifixo, e após beijar o crucifixo, ele é guilhotinado, ele é morto. Teresinha louva a Deus, porque viu naquele simples sinal dele pedir o crucifixo e beijar um arrependimento, e Teresinha salvou aquela alma sem nem mesmo ter conversado, mas através da oração e do sacrifício, Teresinha converteu não só Pranzini, mas tantos outros. E assim o Senhor nos chama também nesse tempo de cerco de Jericó, nesse mês missionário, a sermos também nós missionários, através da oração e do sacrifício. Qual é o pior lugar, a pior terra de missão, o lugar mais difícil de evangelizar no mundo? Sabe qual que é? O que vocês acham? Deve ser na China, né? O cristão lá é morto, né? Se chegar lá evangelizando, a igreja clandestina, eles mata, né? O que vocês acham? É aonde? Vocês sabem onde que é? Em casa, não é? É na nossa casa, é na sua casa. Por quê? Lá também a missão se faz não com a força das palavras, mas também da oração, do sacrifício e do testemunho de vida. Quer converter os seus? Quer? Sim ou não? Você quer que todos da sua casa estejam aqui no próximo Cerco de Jericó rezando com você? Sim ou não? Quer que a sua casa seja uma casa santa, uma família santa? Sim ou não? O padre vai falar o que você tem que fazer. Você vai escutar? Primeira coisa, a oração. Rezar. Assim como Teresinha rezou por Pranzini, e ele se arrependeu naquele gesto, ganhou a sua salvação. A oração tem poder de transformar toda e qualquer realidade, como também os sacrifícios.
oferecer sacrifício, assim que Santa Mônica também converteu um dos maiores santos da igreja de doutores, que é Santo Agostinho. Foi rezando por ele e fazendo sacrifícios também por ele. Foi assim também que Santa Rita de Cássia converteu o seu esposo, conseguiu a salvação dos seus filhos, através também da oração e do sacrifício. Então, primeira coisa, a oração. Segundo, sacrifício. Terceiro, testemunho de vida. O evangelho que eles vão ler deve ser a sua vida, não as suas palavras. Se como São Francisco de Assis, celebramos ontem, esse grande missionário também da igreja, patrono de nossa comunidade, que dizia assim: pregue sempre o evangelho, em todos os momentos. Se preciso for, use palavras. Se preciso for, use palavras. Pregue com a vida. Certa vez Francisco chamou o irmão Leão para evangelizar nas ruas de Assis. Falou: nós vamos em missão amanhã, vamos evangelizar. Eles passaram o dia inteiro andando, em Assis, cumprimentando as pessoas, acolhendo. Depois chegou o final do dia, o irmão Leão perguntou: e aí, quando é que a gente vai evangelizar? Então, eu evangelizei o dia inteiro, com a vida, com o testemunho. E o que mais o mundo hoje tem sede é de que nós sejamos evangelho vivo, palavra viva, porque discurso temos aos montes, mas nos falta testemunho, nos falta pessoas que sejam de fato Cristo para nós, ser luz. E não espere do outro, não espere do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Seja você Cristo na sua casa, seja você evangelho vivo para os seus, seja você esta força do evangelho que traz vida e ressurreição à sua família. Deixe que a palavra de Deus possa te colocar em crise e provocar em você uma conversão profunda e sincera, para que a sua vida possa fazer a diferença na sua casa, no seu local de trabalho. Este é o tempo, esse mês missionário, eu chamar isso a sermos missionários, mas com a nossa própria vida, e através da oração, através do rosário. Por isso, este lugar é um lugar de oração, este lugar é um território eucarístico, este lugar é a casa de Nossa Senhora, uma casa de oração. Esse lugar também é um oásis, é um lugar onde nós experimentamos dessa força da oração, que nos faz testemunhar Jesus na nossa vida, na nossa família. Esse mês passado, o padre estava de férias, e eu estava com outro grupo de padres, da minha turma, os padres mais jovens, nós nos organizamos já há algum tempo, fomos fazer uma peregrinação na Terra Santa, Foi interessante que, chegando em Jericó, a gente não entrou lá, porque estava tendo alguns conflitos, coisa normal na Terra Santa, e aí nós só passamos, por fora, mas deu para avistar bem a cidade, E aí eu olhava para Jericó e lembrava um pouco, do cerco de Jericó. Por que aquela cidade era tão importante? Por que aquela cidade era tão protegida, com muralhas? O que tinha de tão importante em Jericó que todo mundo queria? Aquela cidade. Tanto é que o povo de Deus fez aquele cerco ao redor da cidade, e ali as muralhas caíram, o povo conquistou aquela cidade. É muito interessante que Jericó está no meio do deserto. Você olha para um lado, não tem vida, é tudo seco, todos os lados. Mais adiante, o Mar Morto, não tem vida nenhuma, não tem peixes, não tem vida. E Jericó é um oásis no meio do deserto. Jericó é um lugar que tem vida. Jericó é um lugar onde há ali muitas palmeiras, muitas tâmaras, um lugar de abundância, que é esse oásis no meio do deserto. Eu ia olhando e pensando realmente também, a nova aliança, o cerco de Jericó, este lugar é um oásis no meio do deserto. É um lugar onde nós somos fortalecidos na oração para podermos enfrentar as dificuldades da vida, não como pessoas desanimadas, não como pessoas frustradas, derrotadas, mas como quem de fato coloca a sua confiança no Senhor e sabe que nesta batalha nós não estamos sozinhos. Quem está conosco? E Maria, a mãe de Jesus, estava com eles.
Esse é o tema do nosso cerco de Jericó. No próximo quinta-feira, o evangelho vai ser as bodas de Caná, aonde naquele contexto, aonde o povo estava naquela festa e acabou o vinho. O evangelho começa assim, São João narrando, e Maria, a mãe de Jesus, estava com eles. Nós vamos vendo São João sempre pontuando a presença de Maria no meio da igreja, no momento da cruz, no momento mais difícil, diz São João, e Maria estava ali, em pé, aos pés da cruz. Após a cruz, quando os cristãos, os apóstolos se fecharam no cenáculo por medo, vai nos dizer São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, e Maria estava ali no meio deles. Nesse tempo que vivemos também, tempos tão difíceis, Maria também está conosco, e ela caminha conosco, e é através do rosário nós vamos vencer todas as batalhas. Vivemos hoje um combate espiritual, uma luta entre as forças das trevas, e nós percebemos a força que o Santo Rosário tem, e a prova disso é o medo, o pânico que o demônio tem diante do rosário, o medo, o pavor que os abortistas têm diante do rosário, porque através do rosário nós vencemos toda e qualquer batalha. Todos os países que se uniram, como a Polônia, em campanhas de oração do Santo Rosário, o aborto não foi aprovado. Estamos vivendo esse conflito, essa luta entre a cultura da vida e a cultura da morte, e a nossa arma é o Santo Rosário. E que eu não preciso ficar dizendo para você, porque tem experiência na sua própria vida, quantas vitórias você alcançou através do Santo Rosário na sua vida, e experimentou ali a presença de Maria na sua vida. Por isso, esse apostolado, esta missão que tem a sua força através do rosário, e assim nasceu o rosário. A gente reza o rosário, todos os cercos de Jericó, eles não sabem da história do rosário, O padre vai trazer um pouco para nós, como surgiu o rosário na igreja, O rosário nós rezamos todos os meses no cerco de Jericó. No início da igreja, os padres, os monges, como até hoje os sacerdotes, os religiosos consagrados, rezam os 150 salmos, que no início se rezava todos os dias, depois passou a se rezar em uma semana, hoje se reza em 4 semanas, é chamado saltério. Então os padres religiosos consagrados, durante 4 semanas, rezam os 150 salmos. Naquela época, o povo, maioria, era analfabeto, não sabia ler. Então o que o povo fazia? O povo rezava 150 Pai Nossos, ou 150 Ave Marias. Só a primeira parte da Ave Maria, a segunda parte vem depois. Mas era algo que algumas pessoas rezavam. E determinado período, no sul da França, final do século XII, início do século XIII, surge uma grande heresia na igreja, a heresia albigense. Nesse período, um grande fundador dos dominicanos, São Domingos, que é fundador dessa congregação dos pregadores, ele começa a pregar contra esta heresia, ele começa a anunciar a evangelho, porém a sua pregação não tem eficácia. Quanto mais ele prega, mais a heresia é difundida, e naquele momento ele começa a rezar, pedindo a Deus uma solução, uma luz, e no momento de oração, ele tem essa visão de Nossa Senhora. Então a Virgem Maria, a Virgem Santíssima, apareceu a São Domingos, acompanhada de 3 anjos, e perguntou-lhe: querido Domingos, tu sabes qual a arma que a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? Ó minha Senhora, respondeu ele, vós sabeis bem melhor do que eu, pois depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tendes sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. Nossa Senhora disse para ele: quero que saibas, respondeu-lhe a Virgem Maria, que a principal peça de combate tem sido sempre e será o Santo Saltério Mariano, as 150 Ave Marias. E depois, posteriormente, foram se unindo aos Pai Nossos, depois os mistérios da vida de Jesus, da Santíssima Virgem Maria, até chegar no que nós temos hoje, que é o rosário. Mas é promessa de Maria que esse rosário é essa arma para mudarmos o mundo, para podermos vencer o mal,
para vencermos as heresias. É através do rosário nós vencemos esses 3 grandes inimigos, que é o inimigo do homem, da nossa salvação, que é a carne, que é o demônio e que é o mundo. Quais são os nossos inimigos? A carne, o demônio e o mundo. Como nós vencemos eles? Através do Santo Rosário. É a nossa arma. Já dizia Padre Pio, né? La arma, né? Chamava o texto dele de arma. Cadê minha arma? Né? Que era o seu rosário. E devemos nesse tempo, de fato, nos colocar nesse movimento de combate espiritual, de rezarmos para sermos de fato evangelho vivo, palavra viva, para que a nossa vida seja transformada e se possamos ser também no mundo sinal do próprio Cristo. Mas a nossa força está onde? Na oração. Nossa força está na dimensão do sacrifício. Quantas vezes você não faz um sacrifíciozinho, não faz uma penitência, né, para poder alcançar uma graça, também uma conversão, né, uma mudança de vida? E assim nós vamos adquirindo esta graça, desta configuração a Cristo, nos torna cada vez mais como Jesus deseja que nós sejamos. Por isso, eu convido a nós a vivermos essa experiência de sermos missionários na nossa casa, missionários em nós mesmos, através da força da oração. Se eu te convido, né, a ficar em pé, né, nesse momento, nós possamos nos colocar nessa atitude de batalha, né, rezarmos em pé, né, quando um soldado vai para a batalha, ele vai em pé, né, em ordem de combate, em ordem de batalha, para nos revestirmos dessas armaduras que o Senhor quer nos dar, diante desse combate espiritual, diante das lutas que vivemos. Quantas vezes somos atingidos de tantas maneiras, através do desânimo, através de uma enfermidade, através de um problema financeiro. Quantas coisas o inimigo de Deus vai usando para nos afastar da presença de Deus, para nos derrotar. Quantas vezes nós nos entregamos tão facilmente aos inimigos da carne, à tentação do demônio, às coisas do mundo, e não recorremos a esta arma que Deus nos deu, que é o rosário, que é a Eucaristia, que é a adoração, que é a palavra de Deus. Por isso revistamos-nos hoje destas armas do Espírito, do jejum, da penitência, da oração, da palavra de Deus, da confissão, de todas as armas do Espírito, para sermos vitoriosos na sua vida, na sua família. Não permita que o demônio destrua a sua casa. Pai, mãe, não entregue seus filhos para o pecado, mas lute por eles com o rosário, com o sacrifício. A exemplo de Santa Mônica, Santa Rita, combate esse bom combate da fé. Não entregue seus filhos para as drogas, para os vícios, para as coisas do mundo. Não, lute por eles pela oração, joelho no chão, sacrifício, penitência, testemunho de vida, oração. Seja hoje um guerreiro, uma guerreira, e lute pela sua casa, pela sua família. Não entreguemos os nossos filhos para o demônio, para o inferno. Não, mas revistamos-nos hoje da armadura de Deus para vencermos todos os dardos inflamados do inimigo. E Maria é aquela que pisou na cabeça da serpente, e ela está no meio de nós. Por isso nós somos vitoriosos, porque Maria está no meio de nós, porque o sangue de Cristo nos liberta de todo o mal.